Sabe, existe uma ironia, quase cruel no mundo dos negócios que a gente raramente escuta em voz alta. Tipo, as pessoas decidem abrir uma empresa buscando independência, né? Querendo não ter mais chefe e ser donas do próprio destino. Com certeza. Aquele sonho clássico. Exato, mas frequentemente elas acabam trabalhando para o chefe mais implacável, exigente e irracional de todos, que é a própria empresa. É, a própria empresa vira o carrasco. Pois é um chefe que, olha, liga no domingo à noite, que não respeita férias de jeito nenhum, que exige dedicação exclusiva e ainda pune qualquer desatenção com crises de caixa. Eu fico impressionada com o quanto isso é comum. Essa é a grande armadilha do empreendedorismo, sabe? O sonho inicial da autonomia se transforma muito rapidamente numa gaiola dourada. E o aspecto mais perigoso desse cenário todo é que essa gaiola é construída pela própria pessoa, Barra por barra. barra por barra. E sob aquela justificativa social muito forte de que, é assim que o sucesso funciona. De que o dono precisa ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Nossa, e como a gente escuta isso, né? E é exatamente para questionar essa crença que estamos aqui nessa nossa imersão de hoje. A missão da nossa análise é explorar a fundo o material chamado o Código da Liberdade. Um material excelente, por sinal. Sim. E o mais legal é que ele não entrega só uma teoria motivacional, sabe? Ele traz um sistema arquitetural para que quem empreende deixe de uma vez por todas de ser refém do próprio negócio. Ok, vamos desvendar isso. Como é que a gente passa daquela teoria romantizada do trabalho duro para a prática da verdadeira autonomia? Bom, o que é fascinante aqui é a forma como o texto redefine a própria tese central do que significa ter sucesso e autonomia hoje em dia. O material é, assim, muito categórico. Liberdade não é simplesmente trabalhar menos. Não é sobre virar nômade digital do nada, né? Exato. Não estamos falando de uma glorificação da preguiça ou de abandonar o barco e ir trabalhar 4 horas por semana numa praia. A verdadeira liberdade é ter uma empresa que funciona sem depender 100% de quem a fundou. Faz todo sentido. E o documento estabelece um contraste brutal e constante entre dois estados muito claros: estar preso e estar livre. E essas descrições do estado preso, olha, são um choque de realidade. O texto descreve cenários que qualquer pessoa que está à frente de um negócio vai reconhecer na hora. Vai doer um pouquinho em quem está escutando agora. Com certeza. É aquela rotina de viver apagando incêndios, de ter a agenda diária completamente sequestrada pelas urgências, seja de clientes ou de funcionários. Sim, a pessoa não tem controle nenhum sobre o próprio dia. Nenhuma. E tem aquela cena clássica e trágica, né? Um fim de semana com a família, o corpo da pessoa tá ali presente, mas a cabeça e a mão estão coladas no celular, resolvendo um problema logístico ou financeiro que, tipo, literalmente ninguém mais na empresa sabe resolver. Isso é muito comum. E o estado livre é o oposto exato dessa reatividade toda. É ter blocos de tempo rigidamente protegidos porque realmente importa. É ter aquele espaço mental para pensar estrategicamente. E desconectar. Crucialmente, conseguir desconectar. Sem o medo de que a operação vai simplesmente desmoronar na segunda-feira de manhã. A diferença fundamental entre estar preso e estar livre é a diferença entre reação constante e intenção deliberada, sabe? Entendi. No estado preso, a pessoa apenas reage aos estímulos do mercado, o tempo todo. Já no estado livre, ela antecipa os movimentos. Sabe que para visualizar isso me veio uma analogia muito forte na cabeça. É como o processo de construir e navegar um barco. Gostei. Como assim? É que quem lidera um negócio, muitas vezes, passa a vida toda com os remos nas mãos, ali remando desesperadamente, suando, e o suor e o esforço mantêm a embarcação em movimento e evitam que ela afunde, claro. O estado preso é exatamente isso, é um ciclo infinito de remar. Perfeito. A pessoa não solta o remo por nada. Por nada. Já o estado livre não significa pular do barco ou deixar de se importar. Significa ter a disciplina de parar de remar por um momento, suportar aquela lentidão temporária do barco para instalar velas e um leme automático. Essa imagem é perfeita, porque ilustra muito bem o custo de transição.
Parar de remar gera pânico. Gera muito pânico. E exatamente por isso eu levanto um ponto. Será que esse estado preso não é um mal necessário no início de tudo? Como assim necessário? Quer dizer, nos primeiros meses de uma empresa, se não houver um esforço monumental de quem fundou, o barco simplesmente não sai do lugar, né? A inércia é enorme. O problema é que esse instinto de sobrevivência parece que se torna um vício invisível. A pessoa se acostuma tanto com o caos que não sabe mais operar na calmaria. Olha, você tocou no ponto nevrálgico da questão. Sim, no início, remar com força é inevitável. A tração inicial exige força bruta mesmo, não tem jeito. Pois é. Mas o problema real, que o documento destrincha muito bem na parte psicológica da coisa, é quando esse esforço acaba afetando a própria identidade de quem lidera o negócio. Ah, a pessoa se confunde com a função. Exatamente. No estado preso, a identidade do líder fica completamente atrelada a, tipo, ser a pessoa que trabalha mais que todo mundo. A ser aquela peça indispensável. A frase, só eu sei fazer direito, vira um mantra perigosíssimo. Nossa, sim. É, de fato, um vício em ser necessário para a resolução de absolutamente tudo. A identidade muda de eu sou a pessoa que constrói um negócio para eu sou o melhor funcionário da minha própria empresa. Eu achei isso muito revelador. É a armadilha do ego. E para fazer a transição para o estado livre, o ego tem que sair de cena, né? A validação não pode mais vir de apagar o incêndio, mas sim de criar um sistema à prova de fogo. Exatamente. E uma vez que a gente entende essa diferença entre remar até a exaustão e velejar através de sistemas, a gente precisa entender a mecânica da coisa. O código mapeia essa engenharia em pilares de sustentação, mas não como uma lista aleatória de tarefas. Existe uma lógica de construção civil nisso tudo. Tem uma ordem, né? Há uma hierarquia muito clara de necessidade nesses pilares. A fundação de tudo, logicamente, começa pela gestão de tempo. O pilar número 1. Isso. Porque se não há controle da própria agenda, é impossível construir qualquer outra coisa. O texto enfatiza que a liberdade começa mesmo com a capacidade de dizer não para urgências irreais e proteger blocos de tempo focados na estruturação da empresa. É garantir o oxigênio diário para poder pensar. E, falando em oxigênio, a estrutura avança para a questão das finanças. Fundamental. Sim, porque um negócio que demanda tempo, mas não gera independência financeira, no fim das contas é só um hobby muito estressante. E caro. Um hobby muito caro. O documento argumenta que a liberdade financeira dentro da empresa ocorre quando o negócio gera caixa previsível, sem depender da presença física de quem o fundou. Isso significa ter reservas sólidas e, principalmente, ter um motor de vendas que funcione mesmo que o líder não esteja lá na sala de negociação, fechando o contrato. É isso aí. E sem caixa e sem tempo, qualquer tentativa de expansão é um suicídio empresarial. Mas uma vez que esses dois alicerces iniciais estão firmes, o negócio precisa de um motor independente. E esse motor é construído pela junção de dois outros pilares muito interessantes: cultura e tecnologia. Aqui é que fica realmente interessante. Eu estava animada para chegar nessa parte. É a parte que muda o jogo. Porque, olha, é muito comum ver empresas investindo fortunas em softwares super complexos, acreditando que a tecnologia por si só vai salvar a operação, enquanto a equipe continua completamente dependente de microgerenciamento. A tecnologia vira só uma muleta. Exato, o material faz uma distinção vital sobre cultura corporativa. Ter uma equipe não significa ter um bando de assistentes ali sentados esperando ordens. No Estado Livre, cultura significa que o time tem o chamado senso de dono. As pessoas assumem a responsabilidade pelos problemas e, mais importante, os resolvem. E a tecnologia entra justamente para potencializar essa equipe autônoma, entende? Processos e sistemas automatizam aquele trabalho repetitivo. Tiram a parte chata do caminho. Exato, porque se o conhecimento de como executar uma tarefa-chave está apenas na cabeça do funcionário mais antigo ou na cabeça do dono, a empresa está muito vulnerável. Um indicador claro de que esse pilar de tecnologia e processos funciona é quando um novo colaborador consegue entender a sua função e produzir resultados em questão de dias. Em vez de meses. Isso, amparado por sistemas muito bem documentados, em vez de ficar dependendo de semanas de treinamento oral, sentando do lado de alguém para aprender. Mas vamos colocar o dedo na ferida agora. Porque é muito fácil a gente sentar aqui e falar sobre documentar processos ou contratar pessoas incrivelmente autônomas, mas o documento introduz um quinto pilar que ataca o maior gargalo humano de todos:
mentalidade e delegação. E não é só passar a bora, né? De jeito nenhum. O texto separa de forma brilhante o delegar tarefas, que é o que aquele líder preso faz, do delegar responsabilidades, que é o que o líder livre faz. E para isso, ele traz o conceito de aceitar que o trabalho seja feito com 80% de perfeição por outras pessoas. Essa parte dói muita gente. Dói muito. Sinceramente, para quem passou anos ali polindo o próprio produto com todo cuidado, aceitar 80% não soa como concordar com a mediocridade. Olha, essa é a resistência mais clássica que existe. Mas a matemática do crescimento explica muito bem o porquê disso não ser mediocridade. Pense da seguinte forma. Um líder pode fazer uma tarefa perfeitamente, atingindo lá seus 100% de excelência. Ok. Mas ele é apenas uma pessoa, certo? Com tempo limitado, 24 horas no dia. Se ele delega responsabilidades e aceita que 5 pessoas diferentes façam aquele mesmo processo, cada uma atingindo 80% do padrão ideal, O volume final é muito maior. exponencialmente maior. O resultado total para a empresa é imensamente superior ao esforço de uma única pessoa perfeita. O perfeccionismo, nesse estágio, é o inimigo mortal da escala. Caramba, é uma mudança de paradigma mesmo. A perfeição individual aprisiona, mas o bom o suficiente, feito de forma consistente por uma equipe inteira, é o que liberta. Perfeito. E para que esse time saiba para onde ir com toda essa autonomia, entra o último pilar, que é estratégia e visão. Afinal, não faz sentido ter um motor potente, processos automatizados rodando lisos, se a empresa está correndo em círculos, né? O líder livre é quem traça o caminho para os próximos anos e mantém a rota ali firme. Agora, detalhar esses pilares isoladamente, um por um, não revela o verdadeiro segredo do código. Se conectarmos isso com o panorama geral da metodologia, a gente percebe que o verdadeiro valor não está nos pilares em si, Mas onde está? está nas intersecções entre eles. O documento desenha um verdadeiro ecossistema. Quando dois desses pilares fortes se cruzam, eles geram o que o autor chama de liberdades parciais. E entender as engrenagens dessas liberdades parciais, nossa, muda completamente a perspectiva sobre o que precisa ser ajustado no dia a dia da operação. O material fala de 6 dessas interseções. Vamos olhar para a mecânica de como elas funcionam, começando pela liberdade de escolha. Uma das mais desejadas. Sim, na prática, isso é a capacidade de selecionar o que a empresa vai ou não vai fazer. É o poder de demitir aquele cliente que drena a energia da equipe, sabe? Ou de recusar um projeto que simplesmente não se alinha com a visão de longo prazo. Mas como os pilares sustentam isso na prática? É simples. A liberdade de escolha só acontece quando a gestão de tempo encontra finanças sólidas. Ah, faz sentido. Pensa bem, alguém com a corda no pescoço financeiramente ou sem tempo para prospectar bons negócios, nunca vai dizer não a um cliente ruim. Por mais tóxico que esse cliente seja, a pessoa precisa do dinheiro. Ela está refém do boleto. Exatamente. E essa escolha alimenta diretamente a próxima intersecção, que é a liberdade de crescimento. A liberdade de crescimento é crucial, porque, bom, existe um mito gigante no mundo dos negócios de que crescer é sempre bom, né? O material aponta que escalar uma operação sem base é receita certa para implodir. A verdadeira liberdade de crescimento é a capacidade de expandir as vendas sem que a operação entre em colapso. Exato. E a ausência dela é o que faz tantas empresas morrerem de sucesso. Vender muito e não entregar. E isso destrói a reputação e, pior, a saúde mental da equipe inteira. É por isso que o crescimento sustentável requer a próxima interseção fundamental, a liberdade operacional. Ah, essa é aquela que todo mundo sonha em ter quando decide empreender, né? É o famoso "o negócio roda sozinho". O santo grau. Pois é, a mágica da liberdade operacional acontece quando a cultura encontra a tecnologia. Como a gente discutiu, não é apenas comprar um software caro de gestão. É a mecânica de um time altamente capacitado, utilizando processos que são blindados. Sim, processos maduros. Com isso, o líder pode estar em um retiro lá incomunicável de 30 dias e o faturamento acontece, os problemas são resolvidos, os clientes são atendidos muito bem. E quando essa operação roda sem atrito nenhum, destrava-se a liberdade de escala. Esse já é um conceito avançadíssimo de modelo de negócios. Conta mais sobre esse. No cenário aprisionado, a relação entre esforço e resultado é totalmente linear.
Se a empresa quer faturar o dobro, o dono precisa trabalhar o dobro ou então tem que contratar o dobro de pessoas. A liberdade de escala é quando os resultados se multiplicam desproporcionalmente ao esforço empregado. Muito mais resultado com menos força bruta. E isso graças àquela mentalidade de delegação e aos processos instalados. A máquina ganha alavancagem. Incrível! E as duas últimas interseções fecham esse ciclo de uma forma muito profunda. A liberdade de direção garante que as decisões tomadas hoje tenham convicção. Não há aquela hesitação ou mudança de rumo a cada nova tendência de mercado que aparece no Instagram, sabe? Sim, a síndrome do objeto brilhante. Exato. E por fim, a cereja do bolo que valida todo esse esforço suado, a liberdade de propósito. O documento encerra essa parte conceitual com uma visão muito clara de que a empresa deve ser um veículo que serve à vida da pessoa, e não o contrário. É o alinhamento total entre a máquina empresarial e os objetivos de vida de quem a construiu. Mas olha, olhando para toda essa teia de interseções, me vem uma provocação que a gente precisa discutir. Na teoria, tudo isso soa muito bonito e muito equilibrado, mas na prática do mundo real, a ausência de apenas uma dessas liberdades parciais não envenena inevitavelmente todo o resto? Como assim? Um efeito cascata? Quer dizer, é possível sustentar a liberdade de propósito ou a de direção se a empresa estiver, digamos, sangrando por falta de liberdade de escolha, aceitando qualquer projeto maluco só para pagar a folha de pagamento do mês? Olha, a metodologia do código é implacável quanto a isso. A resposta é um sonoro não. Uma falha estrutural compromete o edifício inteiro. É um castelo de cartas. O texto reforça bastante que a verdadeira autonomia só ocorre quando todas as 6 frentes se encontram. É um ecossistema altamente interdependente. Se uma falha, as outras caem. Exatamente. Se o pilar financeiro balança e a liberdade de escolha some, o desespero por receita força aquele crescimento desordenado que a gente mencionou. Claro. E esse crescimento, sem base, destrói a operação, o que exige o retorno imediato do fundador para apagar os incêndios. Pronto, o líder volta a remar e o propósito inicial é totalmente esquecido na confusão do dia a dia. É um efeito dominó muito impiedoso. Agora, é muito comum a gente ler teorias inspiradoras que fazem a gente sonhar com a empresa perfeita, mas que falham miseravelmente na segunda-feira de manhã, né? Quando a realidade bate a porta. Como a gente transforma isso em algo acionável? Essa é a melhor parte do material. Então, o que tudo isso significa no pragmatismo da rotina? O material traz um diagnóstico, um raio-x da realidade que não deixa o menor espaço para auto-enganos. O diagnóstico oferecido é um checklist de 24 pontos de verificação e é muito focado na brutal honestidade. A ideia ali não é avaliar como a empresa deveria ser no mundo ideal, mas como ela opera de fato hoje, na pior das hipóteses. E as perguntas são projetadas para expor fragilidades que estão bem escondidas. Não são perguntas vagas tipo, você tem boas finanças? São critérios afiados mesmo. Tem que doer para funcionar. Exato. Por exemplo, uma pergunta é: o lucro líquido do mês passado está apurado com exatidão até o 5º dia útil? Ou então avaliando o risco comercial. A empresa sobrevive se perder seus 2 maiores clientes amanhã? Essa derruba muita gente. Derruba demais. E na parte operacional tem a pergunta fatal. Se a liderança desaparecer por 2 semanas, os pagamentos são feitos e as entregas continuam no mesmo padrão de qualidade? Se a resposta for mais ou menos, a pontuação é 0, sem choro. Em ressalvas, vale 1 ponto. E o total de 24 pontos posiciona a empresa em uma de 5 faixas de realidade. E o panorama revelado por essas faixas é, muito elucidativo sobre a dor real do empreendedorismo. Vamos passar por essas faixas porque elas descrevem perfeitamente a jornada de evolução ou de estagnação, de um negócio. Vamos lá. O nível mais crítico, que vai de 0 a 8 pontos, é classificado como refém. Refém do próprio negócio. Sim, nessa fase a pessoa é o gargalo absoluto. Todas as aprovações, desde dar um pequeno desconto para o cliente até decidir a grande estratégia de marketing, precisam de um aval central. Se a pessoa fica doente ou tira um dia off, a empresa paralisa. Um pesadelo. Subindo um pouquinho, de 9 a 12 pontos, a gente entra no nível operador. No nível operador, as coisas melhoram marginalmente, Talvez o financeiro já consiga emitir notas sozinhos ali, talvez uma equipe de vendas feche alguns negócios menores, mas o núcleo duro da operação, tipo a resolução de problemas complexos, ainda depende exclusivamente de uma mente. A corda no pescoço apenas ficou um pouco mais longa, mas ainda está lá.
triste, mas real. Pois é. A evolução seguinte, que é de 13 a 17 pontos, leva ao nível gestor. Aqui existe de fato uma equipe, sabe? O básico acontece sem aquele microgerenciamento diário insuportável. A pessoa já respira um pouco. Respira. Contudo, é uma equipe de ajudantes, não de líderes. Decisões mais estruturais e inovações reais ainda não ocorrem organicamente sem a indução de quem fundou. E somente na faixa de 18 a 21 pontos atingimos o nível dono. Ah, o nível dono é quando o jogo realmente muda de patamar. A empresa já roda de maneira autossuficiente para sua manutenção diária, o fundador atua mais nos projetos de expansão, na visão futura, sabe? A presença dele no escritório é muito mais uma escolha tática do que uma necessidade vital para a sobrevivência daquela semana. Isso mesmo. E claro, a nota máxima, acima de 22 pontos, reflete o estado plenamente livre, onde o sistema está otimizado e blindado. É o ápice. Mas olha, a genialidade desse material não reside apenas em apontar o dedo para o problema, ou te entregar uma nota frustrante para você ficar triste. A verdadeira engenharia de gestão surge no plano de ação que ele propõe. Como assim? A ferramenta exige que se olhe para o resultado. E aí você identifica os dois pilares mais fracos, aqueles que pontuaram próximo de zero mesmo, e o foco total da sua energia seja voltado apenas para eles pelos próximos 30 dias. Nossa, é a aplicação brilhante da lei de Pareto. Porque a tentação de quem vê uma nota baixa é querer revolucionar a empresa inteira numa semana, né? Quer trocar o software, demitir pessoas, mudar a precificação toda. E isso só gera mais caos. Muito mais. O diagnóstico diz exatamente o oposto. Foque na restrição principal. Se o pilar de tempo está quebrado, não adianta mexer na cultura agora. A indicação é criar 3 pequenas ações práticas apenas para os pontos críticos e executar. É um ciclo de melhoria contínua e contida. Esse foco cirúrgico é o que garante que as pequenas vitórias começam a gerar, na prática, tempo livre. E esse novo tempo livre que foi criado é reinvestido para consertar o próximo pilar defeituoso. A máquina começa a se retroalimentar de forma positiva. Chegando ao final da nossa investigação de hoje, eu sinto que o arco de entendimento é muito revelador. Partimos da quebra do mito romantizado de que liberdade nos negócios e ausência de esforço. O que é uma mentira. Sim, desconstruímos isso para entender que liberdade é, na verdade, fruto de uma arquitetura intencional. São 6 pilares sólidos que se cruzam para formar aquelas liberdades parciais maravilhosas. E ancoramos tudo isso, na prática, com um diagnóstico impiedoso que força a execução inteligente, focada no gargalo da vez. E sabe, é justo dar crédito à mente que estruturou toda essa metodologia. O Código da Liberdade é uma criação do Antônio, que é fundador da Real Ventures e Base Finanças. E o fato dele ser engenheiro de formação explica muito, mas muito, a lógica de sistemas, de causas e efeitos de todo esse material. Faz todo sentido agora. Trata-se de alguém que fundou e escalou mais de 7 negócios em setores da economia real, isso aliado a uma visão de investidor também, né? Ele entende na própria pele o que é estar atolado na operação e o que exige de fato para sair dela. É conhecimento de trincheira. Exato. Além disso, o material deixa uma porta aberta para quem se interessou. Existe a oportunidade de participar da comunidade de empreendedores que o Antônio lidera, focada justamente em elevar esse nível de governança das empresas. Há inclusive o acesso à ferramenta do diagnóstico completo gratuito, permitindo que qualquer liderança tenha esse raio-x e o plano de ação nas mãos, pronto para aplicar. Excelente! E olha, para encerrarmos, eu deixo uma provocação que dialoga diretamente com as armadilhas da mente que a gente explorou lá no início. Manda bala. Exaustivamente sobre construir sistemas para que a empresa não precise de quem a fundou, certo? Certo. Mas o que acontece psicologicamente conosco no exato momento em que esse objetivo é atingido? Quando o diagnóstico bate a nota máxima e numa terça-feira à tarde qualquer, o telefone simplesmente não toca. E não há nenhum incêndio urgente clamando pela nossa genialidade para ser apagado. Uau! O silêncio do sucesso pode ser ensurdecedor, né? É quase uma crise de identidade ali esperando no final da linha de chegada. Exato. O questionamento profundo que fica para quem está acompanhando a gente é: Será que a gente dá conta? isso, será que a verdadeira e última barreira para a liberdade em um negócio não é a falta de tecnologia ou de processos bem desenhados,
mas sim o profundo e muitas vezes inconsciente medo humano de deixar de ser indispensável para a própria obra. Fica essa reflexão sobre os limites do nosso ego para quem lidera organizações. Nossa, talvez a parte mais assustadora de construir aquele barco autossuficiente não seja aprender a instalar as velas, ou estudar os ventos, ou configurar o leme automático. Talvez o maior desafio de toda essa jornada seja ter a imensa coragem emocional de simplesmente soltar os remos. Um excelente pensamento para continuar ressoando. Até a próxima análise.